Nicolas Anelka, um nome que ecoa com uma mistura de admiração e controvérsia no mundo do futebol, é uma figura singular cuja carreira desafia classificações simples. Nascido em 14 de março de 1979, em Le Chesnay, França, Anelka emergiu como um prodígio, um atacante com uma combinação rara de velocidade, técnica e finalização letal. Sua jornada no futebol profissional foi uma odisseia por alguns dos maiores clubes da Europa, pontuada por momentos de brilho inegável e episódios que o colocaram no centro de intensos debates. Este vídeo explorará a complexidade de sua carreira, desde seus primeiros passos até sua aposentadoria, desvendando as camadas de um jogador que, apesar de seu talento inquestionável, nunca se encaixou completamente nos moldes convencionais. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. A história de Anelka no futebol começou nas categorias de base do Paris Saint-Germain, PSG, onde seu talento bruto rapidamente chamou a atenção. Sua estreia profissional pelo clube parisiense em 1996, aos 17 anos, já indicava o potencial de uma estrela em ascensão. No entanto, sua passagem pelo PSG foi breve. Em 1997, o Arsenal, sob a visão perspicaz de Arsène Wenger, o contratou. Foi em Londres que Anelka realmente explodiu. Sua velocidade vertiginosa e sua capacidade de finalizar com precisão o tornaram uma peça fundamental no ataque dos Gunners. Na temporada 1997-98, Anelka foi crucial para a conquista da dobradinha, Premier League e FA Cup, marcando gols importantes e solidificando sua reputação como um dos jovens talentos mais promissores da Europa. Sua performance lhe rendeu o prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA em 1999. No entanto, a relação com o Arsenal, apesar do sucesso, começou a se deteriorar devido a questões salariais e ao desejo de Anelka por novos desafios, um padrão que se repetiria ao longo de sua carreira. Em 1999, o Real Madrid, seduzido pelo brilho de Anelka, desembolsou uma quantia considerável para levá-lo ao Santiago Bernabéu. A expectativa era imensa, mas sua passagem pela capital espanhola foi tumultuada. Apesar de ter conquistado a Liga dos Campeões da UEFA em 2000, Anelka lutou para se adaptar ao ambiente do clube e às exigências da mídia espanhola. Sua personalidade reservada e, por vezes, conflituosa, não o ajudou a se integrar plenamente. Marcou apenas 7 gols em 33 jogos oficiais, um número aquém do esperado para um atacante de seu calibre e do investimento feito. A experiência no Real Madrid, embora vitoriosa em termos de títulos, foi um ponto de virada, expondo as dificuldades de Anelka em se estabelecer em um único lugar por muito tempo. Após apenas uma temporada, ele retornou ao PSG, um movimento que muitos viram como um passo atrás, mas que Anelka talvez visse como um retorno às suas raízes e a um ambiente mais familiar. O retorno ao PSG também foi breve. Em 2002, Anelka foi emprestado ao Liverpool, onde teve um desempenho sólido, mas o clube optou por não contratá-lo em definitivo. Seguiu-se uma transferência para o recém-formado Manchester City, onde ele encontrou um período de relativa estabilidade e se tornou o artilheiro do clube em suas 2 primeiras temporadas. Em 2005, Anelka embarcou em uma nova aventura, desta vez na Turquia, com o Fenerbahçe. Lá, ele conquistou o título da Super League e continuou a demonstrar sua qualidade. No entanto, o desejo de retornar à Premier League o levou ao Bolton Wanderers, em 2006. Um movimento surpreendente para um jogador de seu calibre. No Bolton, sob o comando de Sam Allardyce, Anelka reencontrou sua melhor forma, marcando gols importantes e se tornando o líder do ataque da equipe. Em 2008, o Chelsea, um dos gigantes da Premier League, contratou Anelka. Foi no clube londrino que ele viveu um dos períodos mais bem-sucedidos de sua carreira. No Chelsea, Anelka conquistou a Premier League na temporada 2009-10, sendo o artilheiro da competição com 19 gols. Ele também venceu a FA Cup em 2 ocasiões.
Sua versatilidade, jogando tanto como atacante central quanto pelos lados, o tornou uma peça valiosa no esquema tático de diferentes treinadores, como Luiz Felipe Scolari, Gus Hiddink e Carlo Ancelotti. Sua passagem pelo Chelsea foi marcada por consistência e títulos, um período em que seu talento finalmente se traduziu em sucesso coletivo de forma mais duradoura. Após sua saída do Chelsea, em 2012, a carreira de Anelka entrou em uma fase mais nômade. Ele teve passagens curtas pelo Shanghai Shenhua, na China, e pela Juventus, na Itália, onde conquistou o Scudetto. Em 2013, retornou à Inglaterra para jogar pelo West Bromwich Albion. Foi no West Brom que Anelka se envolveu em uma de suas maiores controvérsias. Ao comemorar um gol, ele fez o gesto da Quenelle, um gesto associado a movimentos antissemitas. O incidente gerou uma enorme polêmica, resultando em uma suspensão de 5 jogos e, eventualmente, na rescisão de seu contrato. Anelka defendeu que o gesto era um protesto anti-establishment e não antissemita, mas o dano à sua imagem foi significativo. Sua carreira terminou com uma passagem pelo Mumbai City FC, na Índia, onde atuou como jogador e, posteriormente, como técnico. A carreira de Anelka na seleção francesa também foi marcada por altos e baixos. Ele fez parte da equipe que venceu a Euro 2000 e a Copa das Confederações de 2001. No entanto, sua relação com os treinadores e com a Federação Francesa foi frequentemente tensa. O ponto mais baixo de sua carreira internacional ocorreu durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Após um desentendimento com o técnico Raymond Domenech no intervalo de um jogo, Anelka foi expulso da delegação. O incidente levou a um motim dos jogadores franceses, que se recusaram a treinar em solidariedade a Anelka. A crise abalou o futebol francês e resultou em uma suspensão de 18 jogos para Anelka, encerrando efetivamente sua carreira na seleção. Nicolas Anelka encerrou sua carreira como um dos jogadores mais talentosos e, ao mesmo tempo, mais enigmáticos de sua geração. Sua habilidade em campo era inegável, mas sua personalidade complexa e sua recusa em se conformar com as expectativas muitas vezes o colocaram em conflito com o establishment do futebol. Ele foi um jogador que sempre seguiu seu próprio caminho, para o bem e para o mal. Sua carreira é um lembrete de que o talento, por si só, não é garantia de uma jornada tranquila. Anelka foi um jogador que viveu o futebol em seus próprios termos, um nômade em busca de algo que talvez nunca tenha encontrado completamente, um lugar onde pudesse ser simplesmente ele mesmo. Sua história é um fascinante estudo de caso sobre a interseção entre talento, personalidade e as pressões do esporte de alto rendimento, deixando um legado que continua a ser debatido e analisado por fãs e especialistas. Paris Saint-Germain, primeira passagem. Anelka, ainda um adolescente, faz sua estreia profissional. Sua velocidade e habilidade já se destacam, mas a falta de oportunidades o leva a buscar novos horizontes. 1997-1999. Arsenal. Sob o comando de Arsène Wenger, Anelka floresce. Ele se torna um dos atacantes mais temidos da Premier League, ajudando o Arsenal a conquistar a dobradinha. Sua juventude e talento o tornam um ícone para os torcedores. 1999-2000. Real Madrid. A transferência para o Real Madrid é um divisor de águas. Anelka se torna o jogador mais caro da época, mas a pressão e a dificuldade de adaptação marcam sua passagem. Apesar de conquistar a Liga dos Campeões, ele não se sente em casa. 2002-2005, Manchester City. No Manchester City, Anelka encontra um período de relativa estabilidade. Ele se torna o artilheiro da equipe e um ídolo para a torcida. Sua consistência e talento o tornam um dos principais jogadores da Premier League. 2008-2012, Chelsea. O Chelsea marca o auge da carreira de Anelka. Ele conquista a Premier League e 2 FA Cups, sendo o artilheiro da liga em uma das temporadas. Sua versatilidade e inteligência tática o tornam um jogador indispensável para o clube londrino.
O Arsenal de Wenger. Anelka foi a personificação da revolução de Arsène Wenger no Arsenal. Sua velocidade e faro de gol eram cruciais para o estilo de jogo ofensivo dos Gunners. Ele se encaixou perfeitamente na filosofia do treinador. A pressão do Real Madrid. A transferência para o Real Madrid, na época, foi um dos maiores choques do futebol. Anelka, um jovem talento, foi jogado no caldeirão de um dos maiores clubes do mundo. A expectativa era irreal, e a mídia espanhola não perdoava. Sua dificuldade em se adaptar ao estilo de vida e à cultura do clube, somada à pressão por resultados imediatos, o levou a um período de isolamento. A redenção no Chelsea. No Chelsea, Anelka encontrou um ambiente mais maduro e um papel de liderança. Ele se tornou um jogador mais completo, capaz de atuar em diferentes posições e de contribuir tanto com gols quanto com assistências. A conquista da Premier League como artilheiro foi o coroamento de um período de grande sucesso e reconhecimento. A crise na seleção francesa, 2010. O incidente na Copa do Mundo de 2010 foi um dos pontos mais baixos da carreira de Anelka e um dos momentos mais vergonhosos da história do futebol francês. O desentendimento com o técnico Raymond Domenech, seguido pelo motim dos jogadores, expôs as profundas divisões dentro da equipe. Anelka, que sempre teve uma relação complicada com a federação, se tornou o bode expiatório de uma crise que ia muito além dele. A personalidade enigmática. Anelka sempre foi uma figura complexa. Sua aversão à mídia e sua postura reservada o tornaram um mistério para muitos. Ele era um jogador que não se encaixava nos padrões, que preferia seguir seu próprio caminho, mesmo que isso lhe custasse caro. Essa autenticidade, embora muitas vezes mal interpretada, é uma parte intrínseca de seu legado. O nômade do futebol. A lista de clubes de Anelka é impressionante e reflete sua busca incessante por novos desafios. Ele nunca se contentou em ficar em um único lugar por muito tempo, sempre em busca de um projeto que o motivasse, ou de um ambiente onde pudesse se sentir mais à vontade. Essa característica o tornou um verdadeiro nômade do futebol, um jogador que deixou sua marca em diversas ligas e culturas. O legado de brilho e controvérsia. O legado de Anelka é complexo. Ele será lembrado como um atacante de elite, capaz de marcar gols espetaculares e de brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. Mas também será lembrado pelas controvérsias que o cercaram, pelas escolhas que fez e pela sua personalidade única. Sua história é um lembrete de que o futebol é mais do que apenas o que acontece em campo. É também sobre as personalidades, as emoções e as narrativas que se desenrolam fora dele. Anelka, com todas as suas nuances, é uma figura inesquecível na história do futebol. E você, o que acha da carreira dele? Comenta aí. Valeu, galera. Até a próxima!